E voltamos com o segundo bloco do nosso Super News Entrevista de hoje, falando sobre doenças das articulações. E para isso, nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta doutora Cíntia Mara de Oliveira. Doutora Cíntia, continuando o nosso assunto, no primeiro bloco a gente estava falando sobre as doenças mais comuns das articulações, falamos sobre a dor nas costas, que acomete também as mãos, as pernas. E eu gostaria de saber o tratamento dessas doenças das articulações. Como que são os procedimentos? Hoje em dia a gente se depara muito com a questão preventiva, né? Se a gente fosse falar sobre tratamento, a melhor forma de se tratar é prevenindo. Então, a questão da prevenção é o critério básico dentro da saúde, hoje em dia, para isso que se foram inseridos vários programas, né, preventivos, e a prevenção ela orienta, ela não deixa com que a patologia aconteça. Mas caso já tenha ocorrido, né, existem vários recursos que podem ser realizados, desde uma atividade física, de uma forma considerada leve, até um procedimento, né, cirúrgico de uma maior complicação. Então, a forma de prevenir, né, a partir do momento que a dor já está instaurada, que ela já está existente, que ela já incomoda, seria através de procedimentos de atividade física que promovesse, assim, uma melhora na movimentação do indivíduo. Agora, se já existe uma patologia onde realmente não tem como, seu exercício pode vir a piorar, então o exercício ele já é retirado, né, daquela forma ali que a gente fala da conduta do tratamento do paciente. Dentro das melhores condições que a gente tem para se tratar uma articulação, seria o alongamento muscular. Toda uma articulação, ela é movimentada por músculo. Então, muitas das vezes, esses músculos, eles estão encurtados. Quanto mais curtos eles estão, menos movimentação essa articulação tem. A partir do momento que existe um alongamento, né, essas estruturas aqui, que de repente estavam todas aderidas, compactadas, estavam presas umas às outras, com o alongamento a cartilagem fica mais livre, produz mais líquido, né? A articulação ela fica mais resistente através do alongamento. E aí existe depois uma possibilidade de um reforço, um fortalecimento muscular. Então, sempre inicia com um procedimento de alongamento. Para quê? Para a gente aumentar o espaço de uma articulação e depois a gente faz o trabalho de fortalecimento. Então, esse trabalho, ele pode ser feito por vários profissionais, né? Normalmente, essa forma preventiva, né, o educador físico, ele tem essa possibilidade, o profissional de educação física. As academias, muitas das vezes, estão aí cheias de pessoas procurando, né? Às vezes, elas vão, fazem uma consulta com o ortopedista, elas procuram um fisioterapeuta, e aí eles falam assim, há necessidade de uma atividade física. Então, a pessoa procura uma atividade física, mas lógico que a gente sempre tem que lembrar que a atividade física, ela deve ser específica para cada caso, quando esse é o sentido, quando já existe uma dor, quando já existe algum princípio de doença ou uma doença já instaurada. Então, existem pessoas que elas não podem fazer caminhada. Que é uma atividade super leve, né? Leve, considerada leve. Mas se uma pessoa ela tem um sobrepeso, e aí ela tem um sobrepeso, ela já está com um processo degenerativo na coluna e ela caminha. Durante o processo onde ela caminha, ela acaba agredindo mais essas vértebras. O certo seria por quê? Porque a gente tem a ação da gravidade. A gravidade puxa a gente para o chão. Então, o fato dela caminhar, né, com a gravidade, acaba que força ainda mais a coluna. Então, teria que tirar essa ação da gravidade dessa pessoa. Então, a melhor atividade para ela é a água. Aonde a água, ela não tem a força da gravidade puxando. A pessoa fica praticamente uma flutuação. Então, o certo seria, quando ela tem um sobrepeso, ela iniciar o procedimento na água, diminuir um pouco do peso, né? A carga dela ser menor um pouco, e aí, a partir do momento que aquele peso foi diminuído, aí sim,
ela pode procurar umas atividades aonde ela pode fazer esses movimentos com a ação da gravidade. E com o passar do tempo, com um ganho maior de força, ela pode até partir para um fortalecimento em uma academia. Mas tudo tem que seguir um critério preparativo, né? Primeiro ela inicia e o corpo vai sendo preparado. Não tem como uma pessoa, ela não faz nenhum tipo de atividade, ela está sentindo uma dor. Se ela for fazer um exercício mais brusco, mais intenso, ela vai provocar muito mais dor no corpo dela do que aquela que ela já tinha. E de repente, de uma patologia inicial, ela pode desencadear várias outras. Então, a questão da orientação é sempre importante quando sentir uma dor próximo, né, à região articular, seja nas mãos, seja no ombro, é sempre procurar a orientação de um profissional. Porque o profissional ele vai conseguir detectar corretamente qual é, né, essa problemática, como interferir, o que seria melhor. Muitas das vezes, quando uma pessoa procura um atendimento, às vezes é um serviço de outro profissional. Às vezes, se fizer só uns exercícios de médio impacto, a pessoa já resolve aquilo que ela está sentindo. Doutora Cíntia, tem uma questão, o dia a dia, todo mundo hoje anda numa correria danada, o próprio estresse do dia a dia, ele também acarreta nas costas, na coluna, a gente percebe que dão vários nódulos, né? A pessoa está muito estressada. Então, quer dizer, já tem todo esse sobrepeso natural da correria, do dia a dia, do estresse, mais aliado à má postura, né? Ou ao exagero em exercícios físicos, muitas vezes não bem avaliados. Então, tem toda essa sistemática, né, mesmo, que envolve essa questão. Então, a avaliação, ela é fundamental. No seu caso. No que você indicaria é a avaliação de um especialista, no caso, para um exercício físico. Seria isso? Isso. A inserção de um exercício físico na vida, né, de uma pessoa tem que ser uma coisa muito bem programada. Às vezes existem pessoas que fazem exercício no fim de semana, né? Porque pela correria, até como você disse, a pessoa não consegue inserir ali a atividade física, não tem o tempo, né? Às vezes o serviço é tão intenso que a pessoa fala assim, eu acabo não tendo tempo para me cuidar. E isso, até eu sou uma forma dessa, que às vezes eu paro e falo, meu Deus, eu tiro o meu tempo realmente para eu me cuidar. Porque a gente cuida de outras pessoas, o corpo dói, né? Porque a gente movimenta, a gente pega um peso e eu preciso de fazer alguma atividade, eu preciso cuidar do meu corpo para eu conseguir render. Então, o cansaço, o estresse do trabalho, ele faz com que a musculatura ela se contraia. Então, quanto mais tensa a pessoa fica, mais contraída a musculatura fica. Então, o ficar sentado, o ficar de pé e a tensão no ambiente de trabalho, ela leva a fortes dores musculares e também a crises de dores de cabeça bastante intensas, né? Coisa que a atividade física, ela vai produzir mais líquido, ela vai produzir mais hormônios que promovem o relaxamento do corpo. Então, a atividade física, no final da história, ela é a chave de tudo. Agora, a partir do momento que existe uma patologia, deve-se procurar o profissional específico dessa patologia, porque aí, quanto mais cedo, mais chance disso ser resolvido de uma forma mais breve, sem que tenha que ter um procedimento cirúrgico mais agressivo, né? Sem que fique durante meses fazendo um determinado tratamento, ingerindo uma certa medicação que às vezes afeta o sistema digestivo, né? Pode causar dores estomacais. Geralmente são muito fortes os medicamentos, fortes, composições, né? Fortes, sendo que poderia ali, a princípio, né, através mesmo de um tratamento e depois uma mudança nos hábitos de vida, conseguir, né, ter uma melhora nessa movimentação, que é a questão articular. Teria eu queria 2 dicas para a gente finalizar. Alguns exercícios físicos que o pessoal de casa poderia estar fazendo, que seja um alongamento ou alguma indicação que poderia ser proveitosa e dificultaria ou reduziria o risco de desenvolver doenças nas articulações, e alimentação também, porque eu sei que tem alguns alimentos que são favoráveis
enrijecer os músculos, os ossos. Eu gostaria de algumas dicas nesses Isso. dois pontos. Tá, ok. Sobre a questão da musculatura, alongamentos que podem ser feitos em casa, a gente tem que pensar que para a pessoa, inicialmente, para ela se alongar, ela tem que estar em um ambiente relaxado. Então eu falo, às vezes eu comento isso muito com meus pacientes, eu falo assim, quando você chegar em casa, normalmente, tira aquele tempinho ali para você, liga a TV baixinha, coloca um som baixinho. Se puder, antes de alongar, chegou, está cansado, está suado, fala, não, eu não quero, agora eu não estou com vontade, essa roupa está me incomodando, vai até o banheiro, toma um banho, né? Deixa a água bater no corpo bastante e ali no banheiro mesmo já pode iniciar um tipo de alongamento para cervical. Porque só o fato da água já cair sobre a região do pescoço e sobre a região do ombro, ela já vai promovendo relaxamento, que é o que o músculo precisa para poder ser alongado. Então, quando a pessoa está ali no ato de estar tomando banho, que é uma coisa que se ela tirar um banho de uns 15, tem a questão do desperdício da água, que a gente sempre tem que ter essa preocupação, né? Mas se puder tirar um tempinho ali para dar uma relaxada e fazer um banho proveitoso, ela pode iniciar uma movimentação com o pescoço, com a água batendo no ombro, a água batendo na nuca, ou seja, mesmo onde a pessoa possa lavar o cabelo, né? E ali ela inicia movimentos com o pescoço no sentido posterior, no sentido anterior, no sentido lateral, né? Onde a gente inclina a cabeça para ambos os lados. Relaxar mesmo. Relaxar a musculatura. Isso já alivia o estresse pós-serviço, já alivia essa musculatura da cervical e do ombro, que é uma musculatura que cria muita tensão. E aí, depois que isso em um dia esporádico ela pode fazer, ela vai se sentir muito melhor. Doutora Depois que ela Cíntia, fizer. além de evitar, né, reduzir o risco de desenvolver doenças, faz bem para a vida, porque você vai ter Sim. dias muito mais saudáveis. Com certeza. Né? Com a atitude de um hábito desse. Isso. E é uma coisa simples, né? Onde a gente vê que é tirar daquilo ali que já é uma necessidade, tomar aquele banho, e você pensar que aquele banho você pode fazer dele de uma forma proveitosa para você acabar relaxando. Outra forma também de alongar é sempre a gente deitar, quando a gente tiver a oportunidade de ficar deitado, a gente procurar abrir todo o nosso corpo, né? Então a questão de abrir bastante as pernas, abrir, afastando o máximo de uma perna uma da outra. Tem aquele movimento onde a gente leva as nossas mãos sentadas até os nossos pés. Também alivia muito a dor na coluna lombar, o ato de você sentar e ir até os pés, e a questão da alimentação. Porque os alimentos saudáveis, eles vão atuar na produção de todas essas estruturas, né? Então, o leite vai conseguir dar uma quantidade maior de... Nos ossos, por exemplo, qual alimento que é mais específico para os ossos, assim, que manda muito cálcio? Seria o leite, que você acabou de falar. O leite e seus derivados, né? O cálcio, ele tem essa necessidade da ingestão dele. E quanto mais ingere cálcio e faz atividade, mais forte o osso fica. E existem outros alimentos também que vão auxiliar na produção de cartilagem, vão auxiliar na melhora dos músculos que protegem aqui. Então, às vezes a gente vê um profissional que ele está fazendo algum exercício, né, um atleta profissional, e aí de repente ele descasca uma banana, né? E ali ele faz a ingestão da banana. E a banana é uma fonte de potássio. Então ela faz com que o músculo se contraia com mais qualidade. Existem outros alimentos também que, em relação à cartilagem, eles facilitam. Então, assim, sempre essa alimentação rica em frutas, né? Sempre tomar um cuidado com o excesso dessas frutas que têm características de serem mais oleosas. Fazer uma alimentação balanceada e tentar evitar ao máximo esses alimentos artificiais baseados em corante, né? A ingestão de alimentos que têm uma composição química muito grande. A questão do hábito do tabagismo também agride de forma muito intensa as articulações, né? Os hábitos também da ingestão de álcool, né? Então, o certo é o indivíduo ser saudável. O indivíduo saudável que pratica atividade física, que se alimenta bem, a chance de acontecer dores articulares, ela é muito menor.
Então essa é a dica. Essa é a dica. Eu gostaria de te agradecer, doutora Cíntia, pela disponibilidade de estar vindo aqui bater esse papo com a gente, informar, tenho certeza que o pessoal de casa pôde aproveitar bastante as informações que foram passadas aqui. Que bom. Eu te agradeço também pela possibilidade de estar podendo transmitir um pouquinho de informação. Ótimo. Ok? Obrigada. Eu que agradeço. E esse foi o nosso Super News Entrevista de hoje. Tivemos o prazer de receber a fisioterapeuta e professora universitária doutora Cíntia Mara de Oliveira. Até o próximo programa.